Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada comparecermos para esse nosso encontro, o encontro da família com Jesus, um momento dedicado a refletirmos os ensinamentos de Cristo, de reunirmos a família em torno de Jesus, permitindo que Ele venha, que Ele chegue e que fique conosco, ajudando-nos a vencer a nós mesmos. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a reunião de estudo pelos guias espirituais. No final, vamos ingerir essa água com muito amor, fé, com respeito, para que ela tenha o efeito necessário no fortalecimento das nossas forças e das nossas energias. Então, iniciando, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 135. Não extingais o Espírito. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu sua exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro do laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente prefere o convencionalismo a rigor e somente a custo abre o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na elevação, todavia apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nasce todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas dos espíritos que desejo reter amanhã? Grande reflexão de Paulo, que nos faz pensar no que temos realizado para desenvolvermos as nossas qualidades morais, para desenvolvermos as virtudes, os sentimentos elevados. Ou estamos acomodados, estamos fortalecendo apenas a nossa condição de espírito inferior. Vamos agora elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo, para fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, reunidos estamos mais uma vez para o estudo do vosso Evangelho, trazendo-nos os nossos corações desejosos de compreender, de aprender os vossos ensinamentos e, sobretudo, vivenciá-los.
Abençoa-nos, assim como todos os participantes, nos fortalecendo, nos fazendo renovar a fé e a esperança em nossos corações. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos tomando como roteiro o livro Florações Evangélicas, do Espírito Joana de Ângeles, ditado através da psicografia de Divaldo Franco. Hoje nós temos a mensagem, o capítulo 33, Coração Afável. Joana, ela selecionou do Evangelho segundo o Espiritismo trechos, parágrafos, para elaborar cada um desses capítulos, às vezes nos fazendo aprofundar algum ensinamento que havia até passado desapercebido. E ela vai, nesse capítulo, ela faz referência ao capítulo 8º, que é o capítulo que trata de mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E Kardec, na sua pedagogia, né, na sua forma de nos ensinar, ele compõe esse capítulo, trazendo para ele ensinamentos de Jesus que dizem respeito à pureza de coração. Então ele começa com aquela passagem das criancinhas, em que Jesus tem a seguinte abordagem. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Registro de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Jesus, nessa passagem, fala da pureza de coração. Aí a gente pode, em um primeiro momento, pensar, mas o coração não é um órgão do corpo físico responsável, esse músculo, né? essa bomba que funciona para levar o sangue para que ocorra a grande e pequena circulação, um órgão importantíssimo, né? Mas que sempre foi ligado à emoção, né? Ao amor. E a gente, analisando no aspecto, vamos assim dizer, físico, aí a gente lembra que o coração está ligado ao sistema nervoso. Então, daí as emoções, né, repercutirem no coração, porque ele está ligado ao sistema nervoso. Mas a gente não pode esquecer, do ponto de vista espiritual, que o espírito, ele pensa, ele sente e ele transmite através do perispírito todas as emoções ao corpo físico. Daí porque nós sentimos aquele impacto, né? Diante de uma tristeza, de uma grande alegria, diante de uma decepção, a gente sente o coração até acelerar. E Jesus, quando ele fala da pureza de coração, é porque o coração, ele, na ótica cristã, ele precisa estar puro. Os seus sentimentos, os sentimentos que chegam até ele e que permanecem e que são alimentados, eles precisam ser
bons, ou seja, o coração precisa ter essa pureza com relação aos sentimentos, os sentimentos que são elaborados pelo espírito. O espírito pensa, o espírito automaticamente vem o sentimento, né? O pensamento, o sentimento que vai resultar nessa ou naquela reação, nessa ou naquela ação. Aí quando Jesus fala que devemos ter um coração que se assemelha a uma criança para que possamos ver a Deus, aí a gente interroga, mas a criança não é um espírito já vivenciado? Às vezes é um espírito de inúmeras experiências e que traz em si o registro de tudo que realizou, boas e más ações. Aí a gente tem que lembrar o que a espiritualidade nos diz. A espiritualidade nos diz que o espírito, quando ele vai reencarnar, ele vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Tudo aquilo que ele já vivenciou, as suas as qualidades desenvolvidas, como também as viciações, ficam no acervo de forma latente. Isso ocorre para que essa experiência do passado não venha entravar o ponto de partida que ele terá nessa nova existência. Mas à medida que essa criança nasce e vai crescendo, ela vai exatamente expressando aquilo que já adquiriu. Todo esse acervo vai despontando. Até os 7 anos, o espírito vai se reajustando ao novo corpo físico e vai começar a expressar os seus sentimentos, suas virtudes, as suas viciações. Daí a importância fundamental dos pais, dos educadores, de estarem atentos para enxergar as qualidades que devem ser fortalecidas e as imperfeições, as viciações, para serem também corrigidas. Isso é um processo de muita responsabilidade e essa adaptação vai ocorrendo até a adolescência. Isso não é prego batido, como se diz, não. Isso vai variar de espírito para espírito. A gente sabe que tem espíritos já mais amadurecidos do que outros, mas em regra geral, vamos assim dizer. Por isso é que Jesus ele faz essa comparação, porque a criança ela expressa toda uma inocência, né? Toda uma doçura, porque ela ainda não se expressou totalmente com aquilo que deve ser corrigido. Lógico, a exceção dos psicopatas, né? Crianças psicopatas. Teve um depoimento de uma psiquiatra. Ela disse que teve um paciente, ele era pequeno, menino de 5, 6 anos, mas que quando a irmãzinha nasceu, a mãe surpreendeu ele, socando a mãe, não é propriamente socando, encharcando o rosto da nenenzinha com talco. Se a mãe não chegasse, ela teria morrido, a irmãzinha, né? E depois ele matou um cachorrinho. E a mãe perguntou, mas por que você fez isso? Ah, porque eu queria ver como ele ia morrer. Achei bom, achei engraçado. Um aspecto, né, de psicopatia. Essa psiquiatra, ela
mostrando através de exemplos casos dessa natureza, mostrando que o indivíduo ele nasce com essa, vamos assim dizer, com esse perfil, né? E que vai desenvolvendo, vai se agravando, principalmente porque falta o olhar da família para que se possa tentar um tratamento, uma terapia, porque segundo ela é uma situação irreversível. Então, meus amigos, Jesus fala da pureza do coração, ter puro coração, porque não se pode dizer, eu sou cristão, e ter um coração cheio de impurezas. Como é que eu posso dizer que sou cristã? Porque creio em Jesus, no Cristo Jesus, e não procurar vencer as más inclinações, viver segundo as suas más inclinações. Porque o puro de coração sabe que Deus é o bem, o amor, a caridade, o progresso, a evolução, e vai ver Deus em todas as coisas, em todas as criaturas. E de forma que se a gente está reconhecendo Deus em todas as criaturas, em tudo que existe, tudo que nos rodeia, percebendo o Criador presente dessa forma em todos esses aspectos, nós estamos nos preparando para chegar a essa condição de ver a Deus. E podemos já ver a Deus dessa forma, né? Procurando se conectar com as leis divinas, certo? Procurando sintonizar com o que as esferas do bem, porque como nos diz a espiritualidade, que se Deus é tudo isso, é o bem, é o amor, é a caridade, é o progresso, nós estamos reconhecendo Deus em tudo isso, estamos vendo Deus em todas essas situações. Há uma outra passagem de Jesus que também ele vai nos falar sobre a pureza de coração. É aquela passagem em que os escribas e fariseus falaram para Jesus censurando os seus discípulos. Os discípulos, porque olha só o que eles disseram a Jesus. Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Aí Jesus dá uma resposta. Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil satisfazer a lei, ainda que depois disso não honre nem assista ao pai nem à mãe, e assim tornaste inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Olha bem as palavras de Jesus, ele diz: aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito a seu pai ou a sua mãe, toda ofensa que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai e nem sua mãe, tornando assim inútil o mandamento de Deus. Então ele quer dizer o seguinte, que eles, os judeus, violavam uma lei fundamental, que é honrar pai e mãe.
E quando depois os discípulos chegaram para Jesus e foram exatamente falar sobre esse aspecto, né? Então, depois, tendo chamado o povo, ele lhes disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, a maledicência. Estão aí as coisas que tornam o homem puro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem puro. Então, é uma colocação didática. Ele vai exatamente mostrar o que realmente acontece, né? E vai também dizer: na casa de um fariseu que ainda vai chamá-lo, né, para ceiar na casa dele, e pensa, não fala, porque Jesus não tinha lavado as mãos, né? Aí o fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas Jesus lhes disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidade. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? O registro aqui é de Lucas, no capítulo 11, versículo 37 a 40. Quanto ensinamento, quanta firmeza, quanta coragem em responder esses judeus poderosos. Mas ele estava na missão de ensinar a verdade, de ensinar o que verdadeiramente importa, que são as virtudes. O que importa é o crescimento moral e espiritual. E ele mostra, advertindo, que serve até para hoje, né, para todos nós, que os judeus eles davam uma importância muito grande ao exterior, às cerimônias, né, aos rituais, aquilo que externamente tinham que cumprir, e tinham negligenciavam os ensinamentos da lei e traziam dentro de si muita impureza, muita maldade, muito ódio, desejo de vingança. Viviam na hipocrisia de aparentar o que não eram. Ensinavam, oravam, mas viviam totalmente de forma contrária. E aqui, nessa passagem, Jesus está reforçando a pureza de coração. Aí a gente vai se perguntar, passou tanto tempo, né, mais de 2000 anos, e aqui estamos pensando, refletindo tudo isso, e caberia refletir como é que nós estamos agora, como é que está a condição do nosso coração, o grau de pureza do nosso coração. Nós que nos dizemos cristãos, nós que procuramos estudar, procuramos exatamente o caminho a seguir. Será que nós não estamos vivendo de aparência, aparentando perante os grupos, perante a família, na casa espírita, aparentando aquilo que nós não somos, porque lá dentro de nós ainda existe um egoísmo latente, gerando inveja, gerando assim rancor, ressentimentos, mágoas, o desejo de vingança de que o nosso semelhante não progrida, porque nós não estamos conseguindo alcançar o que ele já alcançou ou tem alcançado. Como é que estamos? Como é que está o nosso coração? O tempo está passando, ele não volta. E nós precisamos ter essa consciência, esse propósito
de buscar essa superação, de lutarmos por essa pureza de coração, para que os nossos atos, a nossa maneira de ser, sejam coerentes com aquilo que realmente nós somos, nós sentimos. E o Espírito Emmanuel nos diz: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Então, meus amigos, é sem dúvida uma mensagem muito bonita que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, explicando, aprofundando as palavras do Cristo. Então, fica essa reflexão da semana. E agora, vamos fazer as nossas vibrações, emitir um pensamento, um sentimento de amor, de perdão, de saúde, fé, esperança, no desejo verdadeiro de que essas nossas vibrações sejam ondas que possam alcançar a todos nós e aos nossos irmãos necessitados. Queremos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que nos são concedidas, pela vida, pela presente encarnação, por tudo que temos, por tudo que somos, sobretudo, por estarmos buscando a nossa transformação interior a partir dos ensinamentos do Cristo, nosso Mestre e Senhor. E assim, rogamos ao Pai pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que a ganância, o desejo de vingança, de dominação, não façam mais tantas vítimas, entre as quais estão crianças, mulheres, idosos, deficientes, alastrando assim a dor e o sofrimento. Pedimos pelo nosso país, onde o egoísmo faz com que os governantes não pensem em modificar o cenário da miséria que ainda paira em nosso país. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com os ensinamentos da codificação do Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia dos que não sintonizam conosco. Rogamos, Senhor, meu Deus, pelos enfermos que estão nos hospitais, nas clínicas de repouso, nos reformatórios, pelas ruas, em seus lares, para que encontrem o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Rogamos pelas famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, ó Deus, as nossas rogativas e derramai a vossa graça sobre todos nós, que ela nos envolva, iluminando nossos corações, nossas vidas,
para que tenhamos fé e esperança na condução dos nossos dias. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as coisas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim possa reinar a paz no entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.